Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O programa Mais Saúde de hoje traz novamente, porque ele o ano passado foi assim, figura premiada, né? Que todas as vezes que tivemos o professor Cícero Gali Coimbra conosco foram temas fantásticos que você inclusive pode estar revendo no Canção Nova Play. E agora, em 2020, nós temos quem? Novamente com outros temas, mas sempre dando uma esclarecida em alguns pontos que vocês vão observar. Bom, primeiramente, professor, muito bem-vindo novamente. A honra é minha, muito obrigado pela oportunidade. Quem não conhece o professor doutor Cícero Gali Coimbra, ele é neurologista e professor de neurociências da Unifesp. Nós fizemos assim uma série de perguntas, né? Mas vamos começar falando do projeto Genoma, né? O que ele é, em primeiro lugar, os seus principais objetivos e quais as principais descobertas desse projeto até hoje. O projeto Genoma ele teve início em 1990. Ele foi proposto ao governo norte-americano em 1984. E o objetivo era identificar a causa das doenças. Por que havia essa urgência em identificar a causa das doenças? Porque as doenças estavam crescendo muito rapidamente, o que a gente chama de prevalência das doenças, que é como se fosse o percentual de pessoas da população que estava sendo afetada por diversas doenças, ela estava crescendo de uma forma acelerada. E havia então a necessidade de que houvesse métodos efetivos de prevenção, ou seja, de evitar que mais pessoas ficassem doentes. Isso estava acontecendo com praticamente todas as doenças mais conhecidas, cita-se como, por exemplo, hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, câncer, doenças autoimunes como a esclerose múltipla, a miastenia, a artrite reumatoide e, o que é mais impactante, o autismo, né? E para que a gente possa exemplificar, o autismo em 1975 afetava uma criança, somente uma criança em cada 5.000 crianças normais nos Estados Unidos. Essas estatísticas são basicamente as mesmas do mundo inteiro. 10 anos depois já estava afetando uma em cada 2.500, ou seja, a prevalência, o percentual havia duplicado. E se pôde fazer um cálculo, né, mediante essa aceleração rápida, e se verificou que se fez uma previsão de que em algumas décadas iria haver uma explosão de crianças autistas, iria haver uma explosão de pessoas com doença cardiovascular, com hipertensão, com diabetes, com câncer, e isso realmente aconteceu. Por exemplo, o percentual de crianças, a prevalência de crianças autistas em 1988 nos Estados Unidos, que reflete o que está acontecendo em todo o mundo, passou para uma criança autista para cada 88 crianças normais. Então veja, de 1 para cada 5.000 em 75, 1 para cada 88 em 2012. Né? E no ano passado foi 1 para cada 40 crianças. Né? Para se ter uma ideia da gravidade que isso tem, você imagina que se esse ritmo de crescimento de percentual de pessoas afetadas pelo autismo continuar crescendo dessa forma, daqui a alguns anos nós vamos ter uma criança autista para cada 2 crianças normais. Muito sério. E isso significa que os casais vão parar de ter filhos, porque vão ter medo de ter um filho autista. E aí o projeto Genoma seria para descobrir por que isso está acontecendo? A ideia inicial? A indústria farmacêutica, que tem ganho bilhões de dólares anuais por cada uma dessas doenças, de uma forma crescente, acelerada, né, às custas do erário público de diversos países,
ela adquiriu um poder econômico tão grande que ela controla a difusão de conhecimento dentro do meio médico. E isso significa que aos médicos não é prestada a informação sobre a causa das doenças. O problema é que se você só trata o efeito, como propõe a indústria farmacêutica que controla quem entra como palestrante nos congressos médicos que ela financia, né? Essa indústria farmacêutica passa aos médicos a informação de que a causa não é conhecida. Mas é justamente o conhecimento da causa que era o objetivo do projeto Genoma. Exato. Né? Porque se você não conhece a causa de um problema, você não consegue prevenir esse problema. Então, o projeto Genoma buscava justamente identificar a causa das doenças. E você vai pensar assim, mas o que hipertensão tem a ver com genética? Por que o projeto Genoma queria estudar a genética humana? O que diabetes tem a ver com genética? O que câncer tem a ver com genética? Tem tudo a ver. Porque quando você trata uma pessoa com câncer, você encontra vários familiares dessa pessoa que também tiveram câncer ou que têm câncer. A mesma coisa acontece com hipertensão, com diabetes, com doença cardiovascular. Todas essas doenças comuns têm um gene pelo menos um gene que, por estar alterado, perdeu parte das suas funções e está facilitando a ocorrência dessas doenças. Então, a ideia do projeto Genoma, que, como eu disse, foi proposto em 1984 ao governo norte-americano, era identificar esses genes. Porque se você soubesse qual gene que estava provocando qual doença, você conseguiria saber qual é o fator ambiental ou comportamental que estava ocorrendo na população, no mundo, que estava aumentando a potência desses genes alterados em determinar a doença. Perfeito. Né? E aí, conseguiram fazer isso? Então, esse projeto custou muito dinheiro, para tanto se reuniram aos Estados Unidos, principalmente o Reino Unido, a França, a Alemanha, a China, o Japão, alguns outros países contribuíram com verbas menores, como o Brasil, e se formou o maior projeto do mundo. O projeto Genoma é o maior projeto do mundo do tipo colaborativo, porque nunca tantos pesquisadores se reuniram em rede em todo o mundo para executar um único projeto. Ele começou em 1990, terminou em 2013. Só que em 2013 a situação já estava muito grave, nós já tínhamos um autista para cada 200 crianças normais e todas as doenças estavam crescendo de uma forma acelerada. Mas a partir daí começaram-se a identificar quais os genes que são causadores ou que deixam o indivíduo suscetível a desenvolver essas doenças. Então, por exemplo, os genes de muitas doenças o gene que foi identificado como causador de muitas doenças eram genes que, por estarem alterados, provocavam resistência aos efeitos da vitamina D. E aí você consegue entender o que aconteceu durante esse tempo na população, né? Desde a década de 90 até agora, né? A única fonte que nós temos de vitamina D, que é a exposição da nossa pele ao sol. A vitamina D não é uma vitamina, não é um micronutriente. A quantidade que existe nos alimentos é irrisória. Então, as famílias saíram dos parques, foram para os shoppings. As crianças deixaram de jogar bola na rua, até por causa dos perigos da criminalidade, foram jogar videogame em casa. Houve uma grande migração do campo para a cidade, de um ambiente ensolarado para ambiente confinado, e progressivamente os níveis de vitamina D foram diminuindo em toda a população. As pessoas passaram a usar metrô, carro, ônibus, né? E hoje a gente encontra a maior condição clínica do mundo, que é a deficiência de vitamina D, que afeta 9 entre cada 10 pessoas no planeta. Ora, se a grande maioria das doenças, inclusive as infecciosas, as autoimunes, a hipertensão, o diabetes, são provocadas por resistência aos efeitos da vitamina D, você observa que a queda progressiva dos níveis de vitamina D
na população aumentou a potência desses genes em determinar a doença, porque agora, além da resistência, você tinha também a deficiência. Sensacional esse link, né? Porque o projeto Genoma, que foi fabuloso, mas ver que um nutriente, que na verdade a vitamina D é muito mais do que isso, mais do que uma vitamina... 80 funções diferentes. Ele estava me contando, tem 80 funções diferentes a vitamina D. Do que eu sabia, faz parte, 10% do nosso genoma responde a ela, né? Então, olha que interessante, de repente, você tem essa informação de ouro que, melhorando seus níveis de vitamina D, conseguimos melhorar a saúde de um modo geral, certo? Certo, evitando a tragédia que existe atualmente, onde 60% da população norte-americana tem pelo menos uma doença crônica e 45% tem pelo menos 2 doenças crônicas e faz uso contínuo de medicamentos químicos que não visam tratar a causa da doença, mas apenas diminuir as suas manifestações às custas de muitos efeitos colaterais. Informação de ouro, como eu disse, né? Então, informações como essas, nós vamos ter várias durante o ano e não esquece de divulgar esse programa, porque divulgando, você também está divulgando a comunidade Canção Nova, mas entrevistas assim são realmente preciosas, tá? Professor, muito obrigada. Obrigado. E eu espero vocês no próximo programa. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.